Motor THP com excesso de consumo de óleo. Apesar de ser um motor muito bom, robusto e confiável, ele apresenta alguns problemas relacionados a consumo de óleo excessivo. E algumas características que apresentam e acompanham esse excesso de consumo de óleo são variações abruptas no nível de óleo, fumaça sendo expelida lá pelo escapamento, barulhos e ruídos apresentados no motor, mensagens no computador de bordo, até mesmo no painel, indicando uma baixa pressão de óleo no sistema de lubrificação e até mesmo um mau funcionamento da injeção eletrônica. Então, todas essas características que eu falei, elas acompanham o excesso de consumo de óleo nesse motor. E os problemas que fazem ter esse excesso de consumo de óleo, eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês. Então, você que tem o seu motor THP, seja ele aplicado em um C4 Lounge, em algum modelo da Peugeot, Mini Cooper ou até mesmo BMW, fiquem ligados em cada detalhe que fazem apresentar esse problema. Então, fiquem até o final que eu vou mostrar cada detalhe e vocês vão poder acompanhar comigo. Fala senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Thiago Barberá, da oficina Sigma Motors, aqui de Barueri, São Paulo. A sua oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS. E também oficina especializada nos motores THP, sejam eles aplicados na linha Peugeot, Citroën ou DS, ou até mesmo aplicado na linha Mini Cooper, BMW, enfim. Bom, no caso de hoje, vocês viram na introdução, a gente está tratando desse C4 Lounge que está apresentando um problema bem comum dos motores THP, seja ele de qualquer marca e montadora, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês cada detalhe, cada problema que influenciam o consumo de óleo excessivo, tá bom? Então, nesse caso aqui dessa joia, a gente vai analisar e resolver esse problema e eu já explico para vocês. Então eu vou virar a câmera e falar um pouquinho mais dessa joia. Bom, C4 Lounge, THP. Esse daqui, se eu não me engano, de ano 2016-17, na versão Flex, tá? Tem uma variação de alguns componentes do THP a gasolina, que só foi até o ano 2014. Dali em diante, a gente tem o THP Flex. Eu não sei informar exatamente em qual semestre, trimestre do ano que teve a variação do mono para o flex, tá bom? E algumas características que a gente consegue enxergar no THP para saber se ele é monocombustível ou se ele é flex é a tampa dele. Só que olha que interessante, nesse modelo aqui ele está com a tampa do monocombustível. É até um detalhe que a gente questionou o cliente, conversou com ele e está querendo entender o que aconteceu, né? Mas nesse caso ele não está com a tampa do flex que vem originalmente nos motores THP Flex. Se ele fosse só gasolina, perfeito, estava coerente. Mas não, era para vir com a tampa do Flex, tá bom? E ao decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês por que ele teve essa variação da tampa e de alguns outros componentes que estão envolvidos nessa questão do consumo de óleo excessivo, tá bom? E também a gente está aqui com um Mini Cooper. Esse daqui, se eu não me engano, de ano 2008. Se eu não me engano, a primeira geração do THP. Como vocês podem ver, a característica da tampa indica que ela nunca foi trocado e também que ele é monocombustível, tá bom? Até pelo ano a gente consegue saber disso daí. Então, basicamente é isso daí, senhores. Esse carrinho aqui, ele está com um consumo de óleo excessivo e está indicando luzes no painel. O cliente vira e mexe, tem que ficar completando o nível, tá? Então, vamos resolver esse problema e eu já vou explicando para vocês aí no vídeo cada detalhe sobre. Então, meus amigos, a gente já preparou aqui todo o cenário, já estamos praticamente no final da troca dos retentores. Como eu falei, nesse caso em específico do C4, é um problema nos retentores. A gente já sabia esse problema, né? Então eu quero aproveitar o gancho e mostrar aqui para vocês. A gente tá trocando os dois últimos retentores aqui do quarto cilindro, tá? Já removemos as molas. Essas molas vão sobre a válvula e embaixo ali tem um retentor. Eu vou tirar aqui na prática um para vocês verem, tá? Claro, a gente utiliza aquela ferramenta ali para poder comprimir as molas.
Mas tá aí, ó, um retentor fora. Vou colocar aqui na lateral. E o outro retentor fora também, tá? Então tá aqui os 16 retentores. Só a título de comparação, olhem aqui a diferença do retentor antigo para o retentor novo. O retentor antigo ele fica muito mais aberto, ele não faz a vedação perfeita, enquanto o novo ele é muito mais fechado, e ainda mais pela questão desse retentor ser atualizado. O material utilizado na borracha é totalmente diferente, ele tem bem mais material do que o antigo, olhem aí, tá? Então, aqui vai resolver o problema, e eu vou terminar de montar aqui, e eu vou mostrar para vocês os outros pontos, que inclusive eu já desmontei, que também fazem o consumo excessivo de óleo, tá? Um outro parâmetro que a gente também acaba analisando é a vazão do cilindro. Ali no cilindro a gente tem o pistão, juntamente com os anéis, e os anéis fazem a vedação com que a compressão não vá para o cárter. Se tiver um desgaste nos anéis, tanto a compressão vai descer e o óleo vai subir. Então, aquela subida de óleo para o pistão vai causar o excesso de consumo de óleo. Aqui na ferramenta a gente consegue ter um comparativo. Estamos injetando basicamente 7 bar de pressão e está quase permanecendo a mesma quantidade. Ou seja, a gente tem uma vazão baixa nesse cilindro, que é excelente. Se eu tivesse uma vazão muito alta, eu teria uma fuga nos anéis de segmento, que não é o caso, né? A gente consegue aproveitar e fazer o teste disso também. Eu tenho um outro caso ali que eu vou mostrar para vocês que está com problema nos anéis. Após a troca de todos os retentores, já montamos os 2 comandos de válvulas, juntamente com o kit da corrente de comando, polias, tudo bonitinho, tudo bem torqueado. O virabrequim lá embaixo já está travado no sincronismo, e aqui em cima a gente vai conferir o sincronismo do comando. A ferramenta encaixou perfeitamente, então aqui a gente tem carta branca para poder fazer a montagem dos outros periféricos, já concluída a parte da troca dos retentores. Bom, e eu tinha mencionado um outro detalhe aqui, que é referente a mais um problema que acaba acontecendo na linha THP. É um problema bem comum, tá? Mas todo motor está sujeito a isso. Não especificamente é um problema crônico do THP, mas pode ocorrer isso daí, que é o caso dos anéis de segmento. A gente está com esse THP aqui na oficina, que ele está com um problema no cabeçote. Isso é tema para outro vídeo. E aí a gente teve a oportunidade de acessar os pistões, removê-los e analisar tanto o cilindro, que é essa região aqui, né? A gente tem 4 cilindros, juntamente com os pistões e os anéis. Aqui estão os pistões e claramente aqui estão os anéis de segmento. Estão vendo aqui, ó? Esses são os anéis de segmento. Os anéis de segmento, eles fazem a vedação entre o pistão e o cilindro, obviamente. Se ele tiver com desgaste acentuado, ele vai permitir com que o óleo suba para a parte de cima do pistão, assim fazendo com que o óleo participe da combustão e seja queimado e consumido em excesso. Então, esse daqui é mais um detalhe que influencia na queima de óleo e o consumo excessivo de óleo também, que é a parte de baixo do motor, envolvendo pistões e anéis. É um problema um pouco mais difícil de acontecer, mas para quem não faz manutenção preventiva, para quem não troca o óleo corretamente, não coloca o óleo de aplicação correta, está sujeito a acontecer isso, tá bom? Então, esse, além dos retentores, são outros pontos que podem ocasionar um consumo excessivo de óleo. Anéis de segmento, problemas no cilindro ou até mesmo problema com pistão. E um outro detalhe, um pouco paralelo a isso, não tão perto do consumo de óleo, mas um problema nos pistões, é a questão dos bicos injetores. É isso mesmo. O bico injetor, quando ele tem um problema, ele acaba afetando a combustão e aí gerando alta temperatura na parte de cima do pistão, também fazendo com que ele acabe derretendo ou até furando o pistão ou algo do tipo. Então, não é um problema muito semelhante, mas é paralelo aí
com a questão dos anéis e pistões, tá bom? Então, esse é mais um ponto aqui do THP. Meus amigos, um outro detalhe que eu havia citado que influencia no consumo excessivo de óleo nesse motor é a parte da turbina, tá? A turbina, ela tem as duas pás e um eixo que liga ambas. E esse eixo é lubrificado, né? E aí, com o tempo, ou até com desgaste prematuro devido a algum problema externo, a gente acaba tendo um problema nessa turbina e uma folga ou algo do tipo venha comprometer a lubrificação da mesma e jogar óleo para admissão. É isso mesmo. O óleo entra na linha de admissão, é enviado para dentro do motor, fazendo com que o motor consuma esse óleo, né? E um detalhe que a gente pode observar isso daí é a parte da tubulação em si. Eu removi aqui todo o conjunto da tubulação, ainda faltam algumas partes, mas o mais interessante é essas duas mangueiras aqui, a mangueira de entrada e saída do intercooler, tá? Se vocês prestarem atenção, a mangueira de entrada, olha a presença de óleo que tem na parte interna da mangueira. Olha isso daqui. Um certo grau de umidade de óleo até que é comum, tá? Olhem isso. Até que é comum, mas dependendo do nível é preocupante. Então isso daqui é um detalhe para a gente ficar em observação. Normalmente quando a gente faz reparo em THP e removemos a tubulação, a gente faz uma limpeza tanto externa e interna para manter um acompanhamento futuro, para saber como que está esse consumo de óleo pela admissão, tá? E nesse caso em específico, a gente acabou se deparando com um problema bem comum que acaba afetando essa turbina, que é o seguinte. Aqui a gente tem a visão do compressor, tá? Basicamente, é por aqui que é admitido o ar. E se vocês repararem bem, tem algumas palhetas, algumas pás que estão danificadas. Estão vendo ali, ó? Tá um pouco danificado, correto? Possivelmente, aqui aconteceu um problema no tubo de admissão. É um tubo que vem puxando o ar lá do filtro e ele vai inserido aqui na entrada da turbina. Ele é de plástico, tem uma vedação de borracha e com o tempo essa vedação resseca e até mesmo o plástico resseca e acaba adentrando na turbina. E como ali é bem fechado, as pás não tem o mínimo espaço para algum material um pouquinho maior, acaba danificando as pás. E olha o que a gente encontrou aqui no intercooler. O intercooler é esse radiadorzinho aqui, ó. Olha o que a gente encontrou ali dentro. Muitos resíduos de plástico e vedação, de borracha. Então, possivelmente, isso veio danificando ali as pás da turbina. O cliente não alegou nenhum problema referente à força, desempenho e nem mesmo acendeu a luz de injeção lá no painel, né? Então quer dizer que a parte de pressurização tá ok, tá excelente. Mas é um ponto para ficar em observação. Entenderam? Então basicamente é isso. Se você tirar o conjunto de admissão de ar, né, a tubulação de pressurização de ar e lá ter resquícios de óleo, fiquem atentos. Pode ser tanto um problema na turbina ou até mesmo um problema no diafragma, que é um outro componente que também pode influenciar no consumo de óleo, tá bom? Então o bom é você tirar todo o conjunto de pressurização e até mesmo o TBI e analisar o coletor internamente, que é o que a gente vai fazer aqui também, tá? Então tá aí, um outro ponto que faz ele ter o consumo de óleo excessivo. Basicamente, só recapitulando, para analisar isso, desmonta a tubulação e analise ela internamente, tá bom? Então a gente vai limpar aqui, deixar tudo 100% para poder voltar com a montagem. Bom, meus amigos, aqui no C4 já foi finalizado. Já montamos tudo, fizemos o teste de rodagem com o carro. Agora é só entregar, né? Os retentores antigos estão aqui para mostrar para o cliente. Infelizmente sujou um pouquinho ali, mas a gente vai limpar. O motor já foi lavado. E eu mostrei para vocês os detalhes que fazem ter aquele consumo de óleo excessivo, né? A gente falou sobre o fato dos retentores, que é o mais comum, da turbina. Inclusive nesse caso aqui, por enquanto não vai precisar mexer, por mais que ela foi danificada
Por enquanto está gerando a pressão suficiente para o sistema, já fizemos todos os testes cabíveis e está tudo correto, né? Então, fora a turbina, um outro ponto de consumo de óleo são os anéis de segmento, acompanhado do diafragma também. Mas o diafragma ele traz outros sintomas além do consumo de óleo, tá? Acredito eu que vai ter um problema inicial de injeção para depois ter um consumo de óleo via diafragma, tá bom? Então, vamos ficar de olho nos retentores, turbina, anéis de segmento e até mesmo vazamento de óleo, tá bom? Então, se eu esqueci de algum detalhe, comenta aí embaixo. Quem já teve experiência com THP, qualquer dúvida que você tiver também, comenta aí embaixo que eu vou responder. A gente sempre deixa o nosso contato via WhatsApp aí para quando um cliente tiver um problema, ele pode contactar a gente, tirar qualquer dúvida. Então, basicamente é isso, mais uma joia sendo finalizada no padrão Sigma. A gente está fazendo a última varredura aqui no sistema para ver se tem alguma falha em outro módulo, né? Pra gente terminar de fazer o checklist de saída. Tá ali toda a ordem de serviço, checklist, tudo bonitinho. Basicamente é isso, senhores. Então, vamos ficar por aqui. Obrigado para quem acompanhou o vídeo até o final e até a próxima.